Oi, eu sou o Cláudio Aidar, analista corporal e comportamental. Vim aqui hoje falar um pouquinho sobre os 5 traços de caráter, conforme prometido. Vim explicar um pouquinho melhor essas fases tão importantes do desenvolvimento e que nos ajudam a entender por que o nosso corpo assume um formato específico de acordo com a necessidade que a nossa mente identifica. Tá? Então são 5 traços principais. Eles têm nomes meio estranhos porque eles vêm lá da época do Freud e do Reich. Então os traços se chamam esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Tá? Nenhum deles expressa nenhuma patologia. A gente está falando aqui de formas de funcionar. O primeiro, que é o esquizoide, são pessoas que têm um corpo mais alongado, ossos mais aparentes, a cabeça às vezes um pouco maior, a testa um pouco protuberante, um corpo que serve para carregar o cérebro. Por quê? Porque ele percebeu lá dentro da barriga da mãe ainda que quando ele se mexia demais, coisa que ele não controlava muito bem, a mãe lembrava que ele estava ali dentro e por algum motivo contraía o útero. Não que ela quisesse fazer isso com ele, mas ele se sentiu naquele momento rejeitado. Para compensar isso, ele passou a viver muito menos no físico, muito mais no mental e passou a desenvolver muito menos o corpo físico, que não era uma energia necessária para ele. A energia ia toda para o cérebro. Tá? Conhece pessoas assim, mais magricelas, com grandes ideias, mais na delas, gostam de ficar na caverna, inovadoras, criativas, mas que não compartilham isso com muita gente. Vai pensando aí, tá? O segundo traço se chama oral. O traço oral surge ali logo que o bebê nasce. Para você identificar os orais aí no mundo, são pessoas que são normalmente mais fofinhas, são mais arredondadas nas suas formas, o formato da cabeça, do corpo, tudo, né? E são pessoas que dão vontade de abraçar, elas são como se fossem bebezões, né? E por que elas acabam ficando assim? Porque quando elas eram bebês, ali, logo que nasceram, tiveram alguma necessidade, normalmente ligada à alimentação, que não foi atendida bem. Então o adulto não conseguiu entender o que ela precisava e deu mamar quando ela queria ser trocada. Ela precisava ali matar um mosquitinho e não aconteceu aquilo. Ou seja, coisas que pra gente podem parecer besteira, mas que pro bebê foram muito importantes e ele não conseguiu se expressar. Tá? Então ele ficou com essa sensação que para ele é um abandono. Então o grande trauma do oral é ser abandonado. Para não ser abandonado, ele cresce, ele fica grande. E ele é muito emocional, muito emotivo, se conecta com as pessoas, né? Às vezes passa por chorão, né? Mas é porque ele tem essa necessidade de se expressar realmente o tempo inteiro de uma forma muito intensa. Tá? Qual que é o terceiro traço? Psicopata. O que é o psicopata? São pessoas que normalmente têm aquela postura mais armada, o braço cruzado, a mão na cintura, perna mais aberta, e você vê formas triangulares. São pessoas que são maiores em cima e embaixo são um pouco menores, né? Tem o ombro mais largo, a cintura um pouco mais fina, o queixo pontudo, né? São pessoas que quando eram crianças começaram a entrar naquela fase bonitinha, em que a criança faz truque, em que os adultos acham legal, e percebeu que quando ele fazia o truque, quando ele fazia a gracinha, ele era amado por todo mundo. Quando ele estava meio cansado, queria comer, queria dormir, qualquer coisa que não deixava ele com vontade de fazer aquilo, os adultos meio que deixavam ele de lado. Então ele se sentiu como? Manipulado. Então a grande dor do psicopata é a manipulação. Tá? E em compensação ele consegue perceber nas pessoas de uma maneira muito fácil quais são seus interesses. Então ele sabe, ele domina as trocas do mundo. E são pessoas capazes de liderar muitas pessoas, de serem grandes líderes políticos, em empresas, em situações em que precisem equipes ser conduzidas, lideradas, porque ele, apesar de não ter as pernas lá muito desenvolvidas, ou seja, ele não é o rei da execução, ele é uma pessoa muito boa de colocar outras pessoas para executar para ele. Tá? Conhece pessoas que têm essa capacidade, que são boas líderes, são muito boas influenciadoras, que sabem te convencer de uma maneira forte. Você é assim? E o outro traço, o quarto traço, um traço que também é mais emocional, que é o traço masoquista. Tá? Então os dois traços mais emocionais são o oral e o masoquista. Tá? O masoquista são pessoas mais quadradinhas, pessoas normalmente são maiores, fortes, tá? E você percebe uma tensão ali, uma contenção. Normalmente esse traço masoquista veio porque no período ali do desfraude, a criança começou a sentir uma cobrança por ela conseguir ir no banheiro sozinha, conseguir sair da fralda, e nem sempre a criança dá conta disso, porque às vezes o esfíncter não está bem desenvolvido, tá?
e acaba saindo na calça, e aí o adulto fala, puxa vida, né? Você já é uma criança tão grande, já é crescido, faz tanta coisa sozinho, como é que ainda faz na calça, né? E a criança se sente humilhada, tá? E para ela não ser nunca mais humilhada, o que ela procura fazer? Controlar até o incontrolável. Então, se ela não controla o músculo, ela trava o bumbum, ela fica toda travada e ela vai desenvolver uma série de sistemas para evitar, vamos lá usar a palavra correta, para evitar merda, né? Para evitar que a coisa dê errado. Então, são pessoas muito boas em análise de risco, muito controladas e muito controladoras de coisas que podem sair do ambiente da segurança dela, tá? E em compensação tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade muitas vezes de confiar em alguém para poder se abrir, porque ela sente que por qualquer motivo ela pode acabar sendo humilhada, tá? Conhece gente assim? Que acumula, tende inclusive, por ser forte, assumir trabalho dos outros, assumir coisas dos outros, e chega um momento às vezes que explode e que daí sai todo mundo de perto, porque daí voa para todo lado. Vai pensando quem que você conhece, tá? E o quinto traço seria o traço rígido, né? Como é que é o traço rígido? O rígido é um traço que se desenvolve ali na percepção da sexualidade, na verdade, assim, a gente não está falando do desenvolvimento do sexual, tá? Mas da percepção da sensibilidade sexual, da sensibilidade dos genitais. Então a menina começa a perceber que aquela região ali começa a dar um choquinho, e ao mesmo tempo também percebe que na natureza existe ali as polaridades, masculino, feminino, homem, mulher, o pato, a pata, ou seja, tem de tudo, né? E ele pensa, puxa, quem é o meu par? Né? Todo mundo tem par. Qual é o meu par? A tendência natural é o menino criar como par para ele a mãe, né? Que é quem está mais próxima, e a menina, o pai, tá? Então, e às vezes isso é incentivado até pelos adultos, né? Os adultos falam, nossa, é a namoradinha do papai, é a princesinha do papai, é o hominho da casa, o hominho da mamãe. E a criança acredita nisso às vezes, né? Só que no momento, na hora H, na hora de passear, puxa vida, ele e ela tá de mãos dadas com outra pessoa, não é comigo. Na hora de dormir eu fico sozinho e ela vai lá dormir com ele, com ela. Como é que isso funciona? Então essa criança se sente traída. E para não ser nunca mais traída, o que ela faz? Ela fala, puxa, eu não fui o melhor, por isso eu fui traída. Então eu preciso ser agora, a partir de hoje, o melhor em tudo. E isso no físico vai se expressar. São aquelas pessoas que têm um corpo físico mais delineado, mais harmônico, musculatura mais definida, formas bem harmônicas. Então, assim, o que a gente chama de pessoas, né, que são tidas vulgarmente como bonitas, né? Cada um acha bonito uma coisa, isso não é uma regra, né? Mas são pessoas que têm essa harmonização no seu corpo, tá? E que carregam isso para a mente também. São pessoas que vão ser extremamente competitivas, vão ser pessoas que sentem que em todas as coisas do mundo sempre existe em toda situação alguém competindo com ela. Então ela precisa ser melhor que essa pessoa, que seja quem for está competindo, tá? E também ela sempre tem um plano B, seja num relacionamento, seja num trabalho, seja em qualquer situação. Opa, tem uma carta na manga, porque se de novo for traído, se de novo for deixado de lado, se de novo for trocado, pode deixar que eu tenho que a minha opção. E aí, conhece gente assim também? Conhece gente que se sente na obrigação de ser o melhor, sempre está com medo de ser o pior, de não ser o melhor possível, e que sente sempre esse receio, essa ansiedade, essa insegurança de ser substituído? Vai pensando aí, tá? Então, gente, isso foi um resumo bem inicial do que são os traços de caráter. Eu vou falar depois sobre cada traço, a gente vai falar sobre situações reais que acontecem com cada traço, e ninguém tem um só, tá? Todos nós somos combinação de vários deles, mas isso aqui é legal para você entender as características de cada um, tá? E você identificar em você e nas outras pessoas, tá? Me conta aqui nos comentários quem que você conhece que é assim, ou se você se identificou com algum desses traços, e situações que você vivenciou que tem a ver com isso. E pode mandar perguntas, coisas que você queira esclarecer, que a partir dessa semana a gente vai trazer cada vez mais para situações reais, tá bom? Se quem não segue ainda, comece a seguir e acompanhe de perto o conteúdo. Se você conhece pessoas que precisam saber disso também, compartilhe, salve esse conteúdo para você ver depois e a gente segue juntos, tá bom? Grande prazer estar aqui com vocês como sempre. Um abraço.